Na linha conosco está o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Afinal, o que as pessoas estão se perguntando é o que acontece na prática a partir de agora, porque estamos falando de pessoas que foram indiciadas. Todo o processo que corre a partir de agora, antes da gente explicar aqui para o nosso ouvinte, professor, já agradecendo a sua participação aqui na Band News FM, essas pessoas estão respondendo por 3 crimes principais que a gente citou aqui: crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Para início de conversa, queria pedir ao senhor que explicasse cada um desses crimes. Obrigada por nos atender. Boa tarde. Boa tarde a vocês, boa tarde a todas e a todos que nos acompanham na Band News FM. São 3 crimes importantes da legislação. O crime de organização criminosa está previsto numa lei de 2013, que é a Lei 12.850, ficou conhecida como Lei das Organizações Criminosas. Toda vez que 4 ou mais pessoas se reúnem de modo estrutural, eu vou repetir, ordenado estruturalmente, com alguma relação de hierarquia dentro dessa estrutura, com o objetivo de praticar crimes para fim de satisfazer interesses pessoais, qualquer que seja a natureza desse interesse, pode ser econômico, pode ser político, pode ser de qualquer tipo. Nós temos, então, uma organização criminosa. E a lei prevê, por esse crime autônomo de organização criminosa, pena de 3 a 8 anos de reclusão. Além disso, a Lei 14.197 de 2021, que vocês lembram, foi uma lei importante que alterou o Código Penal, criando um título novo no Código Penal, dos chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito. Foi a lei que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional, a 7.170. Estabeleceu outros 2 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena de 4 a 8 anos de reclusão, e golpe de Estado, com pena de 4 a 8 anos de reclusão. Na abolição violenta do Estado de Direito, o que se faz é o emprego de meios violentos para romper a democracia, para comprometer o regime democrático. E no crime de golpe de Estado, empreendem-se os meios também violentos ou não, para o quê? Para depor um governo legitimamente constituído ou legitimamente eleito, ou depor autoridades dos poderes constituídos da República. Então, o crime de abolição violenta está hoje no artigo 359-L do Código Penal e o crime de golpe de Estado no artigo 359-M. É por esses 3 crimes, repetindo, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, que foram indiciadas todas essas pessoas na notícia veiculada hoje a partir do inquérito que tramitou na Polícia Federal. Agora, professor, como é que esse caso segue adiante? Porque a gente está falando de 37 pessoas muito diferentes entre si. Estamos falando de um ex-presidente da República, ex-ministros de governo, tem ex-almirante, pessoas que integravam o exército, capitão, generais. Como é que isso vai ser diferenciado? Como é que essas pessoas são diferenciadas na justiça, por exemplo, caso esse inquérito se encaminhe? Veja, não tendo a natureza de crime militar, sendo crime comum, os militares não serão julgados na justiça militar. Você sabe, existe um Código Penal próprio, que é o Código Penal Militar, para considerar os crimes praticados por militares e civis como crimes militares. Esses crimes não são militares a priori, então tramitam na justiça comum. E pelo fato de muitos dos indiciados não terem mais cargos de governo, na verdade, nós estamos falando de ex-ministros, ex-secretários, ex-presidente de república, pessoas que ocuparam funções importantes da administração, mas que não ocupam mais. Não há diferença entre essas pessoas hoje, em termos de tratamento processual, e as demais. O que faz o indiciamento? O indiciamento é apenas a peça final do inquérito, quando a autoridade de polícia diz se há indícios fortes ou não para que se considerem criminosas essas ou aquelas pessoas. O indiciamento não acusa ninguém nem condena ninguém. Então, essas pessoas todas estão sendo tratadas em igualdade de condição no indiciamento. Esse inquérito foi ao Supremo Tribunal Federal, onde tramitam as ações penais
a isso relacionadas, e ele tem que ser remetido à Procuradoria-Geral da República, porque quem pode decidir se acusa ou não todas essas pessoas, ou algumas delas, ou se não acusa nenhuma delas, é o Ministério Público, que perante o Supremo Tribunal Federal age na pessoa do Procurador-Geral da República. Por enquanto, nós temos apenas o quê? O termo de indiciamento como resultado dos trabalhos feitos pela Polícia Federal na investigação desses crimes e te respondendo, todos tratados em igualdade de condições, sem diferença. Isso é importante a gente destacar para o nosso ouvinte. O próximo passo agora. Então, cabe à Procuradoria-Geral da República, PGR, denunciar ou não. A gente está falando de indiciamento. Aí cabe à PGR denunciar ou não esses indiciados ao Supremo e, caso a Corte aceite a denúncia, aí eles se tornam réus e serão de fato julgados. É isso, professor? Exatamente isso. Você já falou muito bem. O titular da ação penal é o Ministério Público, as promotorias de justiça, na esfera federal, as procuradorias da República, e na esfera máxima, a Procuradoria-Geral da República, que é o caso. Essa Procuradoria-Geral é que vai formar o seu convencimento para decidir se acusa ou não. Se decidir acusar, encaminhará ao Poder Judiciário uma peça chamada denúncia, que é a petição inicial da ação penal. O Supremo Tribunal Federal, tribunal competente, vai julgar se deve receber ou não essa denúncia, ou seja, se a denúncia terá preenchido ou não os requisitos legais, e se tiver preenchido, instaurar-se-á a ação penal no Supremo Tribunal, terá que ter transcurso toda a ação penal para que lá, ao fim e ao cabo, seja feito o julgamento de mérito para se decidir se deve o réu ser condenado ou absolvido, ou, no caso de haver vários réus, quais devem ser condenados, quais devem ser absolvidos, ou se todos serão condenados, ou se todos serão absolvidos, e as respectivas penas que deverão ser impostas ou não a essas pessoas. A gente está conversando aqui na Band News FM, nessa cobertura especial com o professor Gustavo Sampaio, de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Professor, eu queria perguntar para o senhor com relação à situação do ministro Alexandre de Moraes, que é relator desse caso. A gente trouxe nessa semana a informação da operação dos kits pretos, esse plano que foi descoberto nas investigações de matar o ministro do STF, além do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. E agora a gente está acompanhando nesse indiciamento, voltando ali para o ministro Alexandre de Moraes, que é relator desse caso na corte. Como fica essa posição? Nesse momento, inclusive, Mauro Cid está prestando um depoimento ao STF para Alexandre de Moraes. Como é que fica essa situação dele como citado, como um dos alvos numa investigação, por exemplo, nessa parte dessa trama de uma tentativa de golpe de Estado e, ao mesmo tempo, trabalhando como relator do caso? Esse é um ponto que talvez seja o ponto mais delicado de todos esses fatos que têm sido trazidos nos últimos anos ao conhecimento público em relação às ações pelos crimes antidemocráticos. Veja, o ministro Moraes, ele não pode estar suspeito sempre, não, porque o fato de a suspeição existir no direito processual penal como uma causa para afastar um magistrado de um julgamento ou de uma relatoria, não quer dizer que a pessoa interessada possa criar um fato contra a autoridade que vai julgar, entende? Senão seria muito fácil afastar um juiz de primeira instância, por exemplo, de um julgamento. Bastaria publicar uma nota ofendendo o juiz, coisa assim, e o juiz estaria afastado do julgamento. Então, o juiz está suspeito por causa interna sua. Não é pelo fato de alguém ter criado um movimento contra a imagem do magistrado que isso fará com que o magistrado esteja afastado do julgamento. Então, quando em outras ações penais se falava que o ministro Moraes estaria sob suspeição, não era verdade, porque, de fato, se havia criado um arcabouço de elementos fáticos contra o magistrado, não por responsabilidade dele, ele estava isento. Agora, nesse caso especial que você toca, as coisas mudam um pouco de aparência, porque como supostamente o plano para prender, para depor ou para matar, não sabemos bem, atingiria o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, eu creio que o Supremo Tribunal Federal, neste caso, talvez venha a se debruçar sobre uma possibilidade de arguição, de suspeição
desse ministro. Talvez viesse a ser até saudável que ele não julgasse para evitar qualquer questionamento sobre a pureza, a idoneidade do processamento. Mas eu quero deixar clara essa informação para terminar. Ninguém pode criar fato externo com o objetivo de gerar a suspeição e afastar um magistrado da causa, senão, eu repito, seria fácil afastar-se um juiz do processamento e do julgamento de uma questão. Então, a priori, o ministro Moraes não está nem impedido nem suspeito para julgar, mas eu acredito que as defesas dos possíveis acusados arguirão essa suspeição perante o Supremo Tribunal Federal e talvez o colegiado maior da Corte, o plenário, venha a decidir se o ministro terá ou não que se afastar da relatoria pelo fato de se tratar de uma potencialíssima vítima daquela empreitada lamentável que pretendia ou depor, ou prender, ou matar o ministro Alexandre de Moraes, bem como o ex-presidente, o então presidente eleito e o então vice-presidente eleito da República. Então, só para a gente deixar claro, professor, essa declaração de suspeição, esse entendimento de suspeição, melhor colocar assim, pode partir tanto do próprio ministro Alexandre de Moraes quanto do entendimento da corte, não do presidente exatamente, mas do entendimento coletivo. Exatamente. Pelo direito processual penal que está em voga no Brasil, o juiz pode declarar-se suspeito se ele se entender em alguma causa que justifique essa autodeclaração, ou pode ser em relação ao juiz arguída a suspeição do magistrado, para que o Poder Judiciário decida. Se não, eu estou mais tendente a acreditar que o Supremo Tribunal Federal não terá a tendência de reconhecer a suspeição do ministro Alexandre de Moraes, mas a conferir. Isso terá que ser acompanhado, porque provavelmente a defesa desses acusados, se tornarem acusados, na hipótese de o Procurador-Geral da República vir a acusá-los, certamente arguirá essa suspeição. Professor, toda vez que a gente explica ou tenta explicar, felizmente com a sua aula aqui para os nossos ouvintes, essas etapas jurídicas, muitos se questionam em relação a prazos da justiça. E a gente sabe que existe aí um tempo diferente do que muitos aguardavam e esperavam. Tem ouvintes perguntando justamente nessa linha, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro já foi indiciado só neste ano em outras 2 investigações da Polícia Federal, quando a gente fala do caso das joias sauditas e a fraude no cartão de vacinas. A gente está falando agora, e nessa quinta-feira, agora também com essa denúncia do inquérito da suposta tentativa de golpe de Estado. Para dar esse processo, para que agora seja encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se arquiva os casos ou não, para que o indiciamento vire denúncia, a gente pode falar em algum prazo? Quanto tempo isso leva? Tem ouvintes perguntando. É uma boa questão dos ouvintes e justa questão. A lei estabelece prazos, sim. Para cada etapa do processo ou do procedimento existem prazos, mas a jurisprudência considera esses prazos como prazos impróprios. O que significa dizer na prática? São prazos, mas não são prazos. São prazos só de orientação, porque como o Poder Judiciário, sobretudo, e o Ministério Público também, dependem de causas que são alheias à sua vontade, nada obsta que essas causas justifiquem o retardo, entende? Inclusive no processamento e no julgamento. Se você fosse pelos prazos estabelecidos no Código de Processo Penal, o julgamento aconteceria logo. Mas, em nome do devido processo, da possibilidade de produção de novas provas testemunhais, documentais, periciais, isso pode ir se alargando no tempo. E, ademais, lá ao fim, o magistrado pode buscar mais tempo para formar o seu convencimento e prolatar uma sentença justa. Então, o processo acaba se arrastando por mais tempo. Esses prazos existem, mas por serem considerados prazos impróprios, não há nenhuma sanção pelo seu descumprimento, e é o que nós temos acompanhado. Muito bem, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, sempre nos ajudando aqui a esclarecer os fatos. Obrigada pela gentileza, bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Até mais. Eu que agradeço, bom trabalho a vocês também, bom jornal. Obrigada.